Olá, me chamo Bruno Guimarães Ferreira, sou advogado e vim aqui falar para vocês como é que vai funcionar essa taxa, né, essa taxação das blusas, né, que a gente conhece, né, que na verdade está embutido no projeto-lei do programa Mover, né? E qual é a preocupação sobre isso, né? E quais são as dúvidas, né, e angústias sobre isso, né? A questão é que essa lei, né, e essa mudança, ela está desrespeitando o artigo 150 da Constituição Federal, né? E muitos vão dizer que não, né? Por que eu estou falando isso? Tudo bem que existe os conhecidos como impostos de extras fiscais, né? Inclusive, o imposto de importação é um imposto extra fiscal, né? O imposto extra fiscal serve justamente para poder regular, né? Um ato que até o próprio executivo, através de decreto, consegue fazer essa mudança. Que a gente vê que não é o caso, porque é uma lei que está sendo criada, é uma nova lei, né? Porque já existia uma limitação de tributar, né? Justamente na parte de importação, um limite de US$ 50 não incidia imposto, né? E a partir dessa nova lei, né, vai começar a incidir imposto, uma certa porcentagem. Então não vai ter mais essa isenção de imposto que existia, né? E qual o problema? O problema é que vai ferir um princípio. Isso pega os consumidores de surpresa, né? Que é justamente isso, que é o princípio da não surpresa que a gente fala, né? O princípio da anterioridade, né? E não vai ser aplicado para essa situação. Embora esteja dentro de uma lei, deveria ser respeitado, né? Que é um anexo de uma lei, um anexo de um projeto, né? E não vai ser respeitado isso. Dentro de alguns meses, né? Em poucos meses, vai ser implementado, já vai vigorar, né? E essa taxa do mínimo que não existia, né? Eu aqui estou falando, né, que é a tal conhecida PL das blusinhas, PL da taxação das blusinhas, que na verdade está dentro do programa Mover. É um anexo separado que passou por votação e vai ser implementado. Por que eu estou dizendo isso? Quando se faz uma mudança de valores de um imposto extra fiscal, o valor já está estabelecido, né? Por exemplo, a gente está falando de base de cálculo, de alíquota, né? Está ali 20%, né? Aí o executivo vai lá, faz o decreto e vai e diminui. É de imediato, né? Esse valor vai baixar agora para 10%, até zerar o valor, como já aconteceu algumas vezes, né? E também pode majorar. Independendo de certas situações, essa majoração ainda tem que ser levar 90 dias, tem que esperar 90 dias para acontecer, justamente para não surpreender o consumidor. Mas tem certos impostos que nem isso. Tem certos impostos para regular que quando faz a majoração, né, você aumenta aquele valor daquele imposto que já existe, é de imediato, né? Por exemplo, está 10% de imposto. Só que aquilo ali já foi regulado, um teto máximo de 20%. Então só pode majorar, só pode aumentar até 20%. Que não é o caso, aqui foi criado, foi estabelecido, uma lei criada, né? Então nem o executivo poderia mexer, né? Existe uma vedação, como eu tinha mencionado antes, do artigo 150. Então, deveria ser respeitado, né, o mínimo de 90 dias e o exercício do ano seguinte, ou seja, no ano que vem, para poder começar a implementar. E as pessoas iam poder se organizar, né, para poder, até lojistas e tudo, não acontecer um grande prejuízo, né, para essas pessoas. E assim, você vê que isso não está sendo respeitado. Então, não é questão de opinião, isso traz até uma certa insegurança jurídica, digamos assim, né? E muita gente se baseia justamente nos impostos extras fiscais, que não é o caso, porque isso é uma nova lei, né? É uma nova lei que foi votada e vai entrar em vigor. E qual é o objetivo dos impostos extras fiscais, né? Por exemplo, mesmo, insumos para remédio, né? Às vezes a gente não tem remédio, não tem insumo para produzir um remédio específico, né? Que a população necessita. E
às vezes um imposto de importação, né? Aqui é muito caro, e há uma diminuição disso, né? A gente faz um ato do executivo, né? Que é de imediato, vai fazer uma diminuição desse imposto, vai deixar de arrecadar para poder que entre mais fácil, para poder entrar com mais celeridade, para ter mais acesso à população, esse tipo de remédio ou esse insumo para poder fazer esse remédio aqui, que a população necessita, né? Que é uma coisa emergencial, digamos assim, né? Porque se você aumentar muito o valor, né, ali as pessoas não vão ter possibilidade de comprar, vai ser difícil para poder conseguir esse insumo aqui para dentro do país, né? Da mesma forma também na parte da exportação. Existem empresas também que sobrevivem de exportação. E se você aumentar muito o valor da exportação, inclusive é um dos impostos que são menores, né, para poder incentivar as empresas a exportar. Dito isso, para mim não justifica esse aumento, né? Porque quanto mais você aumentar, né, as alíquotas, nesse caso aí, eu estou falando do caso da taxação das blusinhas, que não é algo emergencial, mas vai impedir que as pessoas continuem fazendo comércio, fazendo circulação de mercadoria. Isso gera riqueza no país, né? Isso vai diminuir o incentivo de continuar a fazer compras, de continuar a ter comercialização entre países, né? E a situação vai se agravar, né? Assim, as pessoas vão preferir não mais cambiar, né? Não fazer mais comércio no exterior, não fazer qualquer tipo de comércio, porque as coisas vão começando a ficar mais caras e as prioridades vão mudando, né? E acaba que o mercado fica estagnado, pelo menos se tratando aqui do Brasil, né? E pensando, né? Isso pode ser questionado? Pode. Como eu estou dizendo aqui agora, né? Existe uma vedação, existe uma garantia, né? Dependendo do valor que você será tributado, eu aconselho sim a procurar, né, a justiça, a realmente reclamar sobre isso, né? Não deixar assim aceitável, né? Não é uma coisa que deva ser aceitável, né? Temos que realmente exigir nossos direitos, né? Exigir nossas garantias, exigir o que está na Constituição até, né? É o que nos podemos basear, né? As regras não podem, no caso as leis, né? Ela não pode ser abaixo de entendimentos, né? Porque senão, como é que vai se viver em sociedade se o entendimento sobressai a lei, né? Então é isso, a gente, como pessoas físicas, né? Até como empresas, devemos buscar, né, nossos direitos para poder se manter a garantia e a ordem, né? Senão a gente vai ser sempre submetidos, né, a situações arbitrárias e nós vamos acabar sendo aviltados, né? No caso, vamos ter que injustamente cumprir regras que fogem da regra. É exatamente isso que eu venho a dizer aqui, né? E espero que vocês tenham gostado, né, desse breve vídeo. Esse é meu primeiro vídeo e espero que seja o primeiro de muitos. Obrigado.